hashtag 225, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, e a cronologia desse movimento? Nos referindo ao finalzinho da hashtag anterior, 224. A que tempos se aplicam estes versículos tão importantes do Apocalipse no seu capítulo 18? Para quando será esperado este movimento? Se a atitude aqui tomada é correta, a saber, que estejas, ou melhor, que estas igrejas, este ramo da Babilônia, experimentaram uma queda moral que depois será material pela rejeição da primeira mensagem do capítulo 14 do Apocalipse. A proclamação deste capítulo 18 do Apocalipse não poderia ter saído antes daquele tempo. Portanto, é ou sincrônica com a mensagem da queda de Babilônia do capítulo 14, ou dada no período posterior a ela. Mas acontece que não pode ser sinônimo dela, porque aquela apenas anuncia a queda de Babilônia, lá no capítulo 14. Esta acrescenta vários pormenores que naquela altura ainda não se tinham cumprido, nem estavam em vias de cumprimento. E como temos de atribuir a um tempo posterior ao ano de 1844, ano que saiu a mensagem anterior do anúncio apresentado neste capítulo, perguntamos: já foi dada alguma mensagem desde esse tempo até o presente? Claro que a resposta tem que ser negativa, de onde concluímos que essa mensagem ainda é futura. Mas nós temos agora a mensagem do terceiro anjo, que é a última que deveria ser apresentada antes da volta do Filho do Homem, ou Jesus, o Filho de Deus, na verdade. O Filho de Deus feito homem. Filho do homem, Filho de Deus feito homem. O Verbo feito carne, para a nossa salvação. Temos então de chegar, portanto, à conclusão de que os dois primeiros versículos deste capítulo 18 do Apocalipse constituem um aspecto da terceira mensagem que deve aparecer quando estas mensagens forem proclamadas, ou foram proclamadas, com poder, e toda a terra foi iluminada com a sua glória. A obra apresentada no versículo 2 está em vias de cumprimento. Será completada em breve, por meio dos prodígios do baixo espiritismo, magia negra, feitiçaria, que é uma das coisas tremendas que está devastando os povos. Aqueles que são chamados, no capítulo 16 do Apocalipse, versículo 14, espíritos de demônios que fazem prodígios, estão secretamente, mas rapidamente abrindo caminho em todas as denominações religiosas, em todo o mundo, fazendo aquela separação do joio do trigo, né? Seus credos têm sido formulados sob a influência do vinho de Babilônia, isto é, os erros de Babilônia, o ópio de Babilônia, um dos quais é que os espíritos dos nossos amigos que nos antecederam ao mundo espiritual se encontram sempre em volta de nós, dando-nos conselhos sobre pessoas, sobre transações, sobre outras coisas particulares, como se Deus não tivesse dado inteligência a cada um de nós, a consciência para decidir nosso livre-arbítrio. Quer dizer, estamos falando aqui das pessoas que vão a esses lugares consultar entidades para saber o que vão fazer da vida, né? E aí
esses médios podem estar intuídos ou mal intuídos por espíritos inferiores, que são aqueles que estão preparando essa hecatombe final, né, do Apocalipse. Bom, portanto, se Jesus nos adverte contra demônios, isto é, obsessores, no seu próprio Apocalipse, que é a última mensagem, a última geração deste ciclo, portanto, porque já tinha inspirado ao seu discípulo João Evangelista, uma de suas epístolas, ao dizer: cuidado com os espíritos, provai-os se são mesmos de Deus. Então, um conselho que a própria Allan Kardec, codificador do Espiritismo, nos dá lá na sua codificação, ele diz: se por acaso você está num ambiente que um espírito incorpora no médium e começa a falar coisas, então você deve interpelá-lo de maneira educada, mas incisiva, para saber se ele é realmente aquilo que ele está dizendo que é. Porque se for um espírito de luz, ele jamais vai ficar indisposto com quem está fazendo isso. Agora, se for um espírito das trevas, ele vai ameaçar a pessoa. Mas aí você entrega nas mãos de Deus a ameaça dele. Porque, com toda certeza absoluta, se você estiver limpo com Deus, suas intenções, porque Deus julga as intenções, tá? Ele julga as intenções. Vamos tentar entender o que é isso. Porque, às vezes, a pessoa comete algumas coisas, alguns deslizes, mas sem maldade. Então, é bom entender isso. Bom, e absolutamente, a maioria não é, infelizmente. Então, não são os espíritos de luz. A maioria que incorporam nesse médio são enganadores. Os espíritos maus, ignorantes, ou mesmo até muito inteligentes, mas de baixa estatura moral, digamos assim, são capazes de qualquer disfarce para obsedar os crédulos, que lhe dão alguma consideração. Porque por que Satanás é tão inteligente, é tão sábio? Por quê? Porque são espíritos do mal que já viveram muitos milhões de anos, mas eles não se ajoelham às leis divinas. São espíritos muito inteligentes, são gênios do mal, são cientistas do mal, são feiticeiros do mal, que não se ajoelham. Então eles não sobem de categoria, eles ficam no limite do conhecimento, da inteligência. Mas nunca se esqueça que a maior potência do universo, a maior potência da criatura é o amor. Contra o amor não há bomba nuclear, não há nada. Pode até desfalecer um corpo físico, se houver alguma permissão do mundo espiritual. Porque quanta gente estava lá em Hiroshima e Nagasaki, no meio daquele furacão das bombas nucleares, e não morreram. Outros foram dissolvidos, mas muitos não morreram. Ficaram com sequelas, mas não morreram. Alguns até se curaram, mas não morreram. Então, não vamos temer a morte, porque a morte do corpo físico é uma coisa que todos nós aqui na Terra vai passar por ela. Não fica ninguém com esse corpo físico aqui na Terra. Mas o espírito, ele é imponderável. Não há como destruir o espírito. O Cristo é parte de Deus, saiu de Deus. E cada um tem a sua individualidade. E vamos continuar na próxima hashtag.